Olá, amigos, irmãos da fé, a paz do Senhor Jesus. Eu, apóstolo Edmilson Pereira, mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem para você. Uma mensagem de esperança. Especialmente se você é uma pessoa que tem um chamado para fazer a obra de Deus e tem recebido revelações divinas e você não sabe interpretar essas revelações e você tem deixado as dúvidas entrar no seu coração. Assista esse vídeo do começo ao fim. Nesse vídeo, eu quero falar para você algo que muitas pessoas têm me questionado. Quem te escolheu, Edmilson? Quem te ungiu, apóstolo? Eu quero trazer uma resposta para você. Sou um jovem solteiro, tenho 30 anos de idade, tenho de 14 anos que sirvo a Deus. Estou aqui para esclarecer para você sobre um chamado que Deus fez para mim desde quando eu aceitei Jesus na minha vida. Se você ainda não assistiu a parte 1, a parte 2, assista. É só digitar quem escolheu Edmilson Pereira, ou melhor, quem escolheu e ungiu Edmilson Pereira para ser apóstolo. Tá? É o mesmo título que você vai estar vendo nesse vídeo, que é a terceira parte. As minhas convicções que Deus realmente me ungiu, que Deus realmente me escolheu, porque as coisas que Deus tem me mostrado é algo extraordinário, é algo grande, que nessas igrejas que tem nos dias atuais, não irá suportar, ou não suporta esse chamado que Deus fez para mim. Não é porque eu sou melhor do que outros, não é isso. É que o chamado que Deus fez para mim é particular, é individual, é muito grande. E sempre quando eu chego nessas igrejas e tenho me membrado e me tornado obreiro ali para fazer a obra, quando eu começo a crescer na obra, o homem vem, coloca a mão e me passa para trás. Com inveja, por causa do meu crescimento. Irmãos, a história é muito longa, mas eu quero esclarecer aqui umas das minhas convicções que Deus realmente me ungiu, me chamou, me escolheu para essa obra. Presta bem atenção. Você que está nos assistindo, não sai daí agora, eu vou resumir em poucas palavras. Nesses últimos dias, eu orando a Deus, pedindo a Deus sabedoria e entendimento para que eu possa liderar esse ministério. Um ministério que ainda está no meu coração. Eu creio que está no coração de Deus. Estou me organizando para em breve a gente estar com templos abertos aí em todo esse Brasil e o mundo, ganhando almas para o reino de Deus. Por enquanto, estou começando com as armas que eu tenho pelas redes sociais. Está um pouco devagar, mas em breve vocês vão ver a glória de Deus se manifestando através da minha vida. Vocês vão ver esse ministério aí crescendo, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Por eu ser um jovem ainda solteiro, um jovem servo de Deus, e tenho sonhado em conquistar o coração de uma jovem para ser minha esposa, minha companheira, para junto comigo ser uma linda família e juntos fazer a obra do Senhor, Deus me revelou algo extraordinário. Isso me fez entender que não era uma revelação, algo comum. E eu busquei a interpretação e Deus me deu. E uma noite, enquanto eu dormia, tive um sonho, uma revelação em sonho. Que eu chegava em um certo lugar, eu vi uma jovem como se estivesse em uma sala de uma casa, ou como se fosse em um escritório, e ela chegava até a mim, né? Ou eu chegava até a ela ali naquele local, e eu começava a conversar com ela, eu pegava na mão dela e chamava ela para fora, e eu mostrava para ela o céu, que estava limpo, aberto, e falava para ela, olha para o céu, e ela olhava para o céu, e eu olhava junto com ela em direção ao céu, e ali eu via uma lua que iluminava, ela estava bem iluminada, como se fosse em lua cheia. E próximo dessa lua, existia uma estrela. Acima da lua tinha uma estrela que também brilhava. Em redor daquela estrela, tinha várias estrelinhas pequenas em redor daquela estrela. Eu apontava o dedo com autoridade para aquela lua e dizia para aquela moça qual
estava ali comigo, eu dizia para ela, você está vendo aquela lua? Ela disse, sim, eu estou vendo. Eu falava, aquela lua é você, tá? Você está vendo aquela estrela? Ela disse, sim, eu estou vendo. Aquela lua é você e aquela estrela sou eu. Em redor daquela estrela que eu dizia, aquela estrela sou eu, existiam várias minúsculas estrelas em redor dela. E ali eu me despertei daquela visão em sonho, sem entender. E eu comecei a orar a Deus, pedir interpretação, e Deus me deu. Que isso significa uma revelação espiritual, uma revelação forte da parte de Deus. Que Deus, ele estava falando comigo. Que aquela lua simboliza a minha futura esposa. Tá? Ela será uma bênção na obra. Ela será um astro brilhante, o qual vai trazer a luz para multidões de pessoas. Só que acima daquela lua existe uma estrela que também brilha e tem um brilho próprio, um brilho muito forte. E aquela estrela que na revelação Deus estava mostrando para mim, que aquela estrela significa que sou eu. E aquelas pequenas estrelas que estavam em redor daquela estrela, que na revelação, em sonho eu dizia que era eu, simboliza multidões de pessoas, o qual Deus já destinou para ouvir o Evangelho através da minha vida, o qual estará na direção da pessoa do pastor apóstolo Edmilson, que sou eu. Que Deus estava dizendo para mim, olha, eu vou preparar uma esposa para você. Ela será uma bênção no meu ministério, o qual vou estar te usando nesse ministério. Mas você é o líder. Você é o responsável para cuidar da igreja. Essas estrelinhas pequenas que estão ao teu redor são as pessoas o qual vai estar na sua liderança. Você vai estar liderando todas essas pessoas, tá? Então a total responsabilidade de liderar o ministério é sua. A sua esposa será apenas uma auxiliadora no ministério. A responsabilidade é sua. O que Deus estava dizendo para mim nessa revelação, o que Deus me deu a interpretação, não passe a total responsabilidade do ministério para a sua esposa. A responsabilidade é sua. Não cometa o mesmo erro que Adão cometeu. Porque Deus tinha falado para Adão, Adão, não coma do fruto proibido. No dia que tu comer, tu vai morrer. A responsabilidade não foi para Eva, foi para Adão. Mas Adão se covardou. A Eva comeu e passou para Adão, e Adão comeu. Quando Deus veio cobrar Adão, o que Adão disse? Não, Senhor, foi a mulher que tu me deu que fez eu pecar. Aí Deus foi reclamar com a mulher que a mulher disse? Ah, não, Senhor, foi a serpente, que me enganou. Então, o que Deus estava dizendo para mim? Não seja covarde, como alguns dos meus servos por aí têm sido covardes. Eu dei um ministério na mão dele. O que ele fez? Passou a responsabilidade para a esposa, passou a responsabilidade para o filho, para um obreiro. A responsabilidade é sua. Você vai ter pessoas para auxiliar do seu lado? Sim. Mas você é o responsável por toda a organização do ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entendi aquela revelação de Deus. Que Deus, ele me chamou para algo grande. Algo grande. Ele estava entregando sim o ministério em minhas mãos. E ele há de abençoar a minha vida como uma esposa, para ser minha auxiliadora no ministério. Mas eu não devo me covardar. Pois há multidões de pessoas vai vir para afiliar ao ministério, para fazer obra comigo. E muitos vão vir para ser membro e trazer suas famílias para juntos glorificar o nome do Senhor. Mas a responsabilidade é do líder, é do pastor, no caso sou eu, tá? A minha esposa vai estar me auxiliando. O que Deus estava dizendo é, o chamado é seu. Quem dá a última palavra é você. E não é sua esposa, não é seus filhos, não é os membros, não é os obreiros. É você que dá a última palavra. Debaixo da minha autoridade. Sabe por que Deus mostrou isso para mim?
Porque tem muitos que têm se covardado, irmão. Eu conheço um amigo meu, um pastor, que ele perdeu o ministério por causa da esposa. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele é muito amigo meu, e eu não quero aqui expor nas redes sociais. Ele abriu um ministério, o ministério começou a prosperar. Mas sabe o que ele fez? Ele entregou total responsabilidade na mão da esposa. Você sabe o que a esposa fez? Ela roubou todos os dízimos e as ofertas que entrou na igreja. E a igreja entrou em falência. E ele tirou ela do cargo, tomou todos os cargos dela. Se ela quisesse, ela ia ficar como membro ali adorando a Deus. Mas ela não tem mais esse cargo na igreja de estar na liderança, liderando o ministério. Conforme eu tive conversando com algumas pessoas e com esse pastor, essa mulher, ela falou para ele assim, ó: se você não devolver meus cargos na igreja, como tesoureira, ter aqueles cargos na igreja, eu vou te largar, não vou morar contigo. E ele não devolveu o cargo dela. O que ela fez? Ela largou ele e foi morar com o ex-marido dela. E o pior, foi morar só junto. Ainda é casado nos papéis com o pastor. Estou fazendo esse vídeo agora no dia... Deixa eu ver aqui a data, não lembro o momento. É no dia 29 de maio de 2022. Pois eu tive conversando uns 15 dias atrás com esse pastor. Ele falou que está lutando ainda para se divorciar com essa mulher. Então, irmão, isso aí foi uns 3 anos atrás que aconteceu. Veja, porque esse pastor, eu até conversei com ele, mas eu dei uma bronca nele assim, de palavra, conforme está escrito na palavra. Irmão, o chamado foi seu, a responsabilidade foi sua. Então era 100% sua responsabilidade, você não devia ter feito isso. Para você colocar sua esposa na liderança como tesoureira, ela tinha que passar pelo menos por alguns testes. E além disso, você tinha que estar o quê? Acompanhando tudo que ela estava fazendo. Não pode entregar a total responsabilidade na mão de outra pessoa que não tem um chamado. Ou melhor, mesmo que tenha um chamado, meu chamado é seu. Deus escolheu, foi você. Então esteja na liderança. Precisa de auxiliares? Sim. Mas a autoridade oficial é você. É o Senhor que tem um chamado. Glória a Deus. Tem mulheres por aí que tem marido, o marido é covarde. A esposa é uma serva de Deus, ela é uma mulher fiel. E Deus passa o chamado para a esposa, que deveria ser o chamado do marido. Então ela fica na liderança. Porque o marido não é um banana, tá? Mas eu que recebi o chamado, a responsabilidade é minha. Então você que é pastor, que é obreiro, que está na liderança de um ministério, ou está com um interesse de ser líder espiritual de algum ministério, não passe total responsabilidade para sua esposa e nem para algum obreiro, não. Mesmo que você coloque a pessoas para liderar junto com o senhor no ministério, seja o responsável por toda a organização do ministério, ok? Foi isso que Deus mostrou para mim. Então essa é uma das convicções que Deus tem um grande propósito na minha vida, que Ele me chamou, tá? Pois eu vi aquela lua, porque conforme a Bíblia, na revelação que Deus deu para José do Egito, né? Tem aquele José lá, filho de Jacó, que ele viu a lua e 11 estrelas e o sol se prostrando diante dele. Pois é. O que significava aquilo? Que a lua simbolizava a madrastra dele, o sol simbolizava o pai dele e as 11 estrelas, os 11 irmãos dele. Se cumpriu, irmãos. Se cumpriu. Da mesma forma que eu vi em revelação, em sonho, uma jovem, eu pegava no braço dela, tirava assim como se fosse de dentro de uma sala, de um escritório, de uma casa, e puxava ela e pedia para ela olhar para o céu e mostrava para ela a lua e dizer que a lua era ela, e acima da lua tinha uma estrela, falar que aquela estrela sou eu, e em redor daquela estrela tinha várias estrelinhas minúsculas, parecia poeira brilhante. E eu dizia, aquela estrela sou eu, tá? E ali Deus estava dizendo para mim, olha, você é aquela estrela, você tá acima da lua. Então assim, no ministério, você tá acima da sua esposa. Ela vai ser um canal de bênção na obra, na sua vida. Mas você vai estar sempre acima dela no ministério e no lar. Como líder espiritual e como líder familiar. E em redor de você vai estar milhares de pessoas que vai ser seus filhos na fé. Então esses serão um sinal do seu ministério, um chamado. Então, você é a estrela, a lua é sua esposa, que é a minha auxiliar no ministério. E aquelas multidões de estrelinhas brilhantes, parecia poeiras que eu via,
São multidões de pessoas que irão me auxiliar, pessoas que irão ouvir o Evangelho através da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso aí, irmãos. Parabéns por ter nos escutado até aqui. E agradeço a cada um de vocês que deixaram seus afazeres para assistir esse vídeo. Então eu peço que deixe aí um comentário, curte e comenta o que você achou sobre isso, tá? Eu estarei postando mais vídeos em breve. Irmãos, eu estou passando por uma situação financeira muito difícil. Eu não estou podendo colocar textos bíblicos, como muitos fazem, né, aí, porque eu ainda não tenho editor de vídeo, não tenho um computador, estou fazendo um celularzinho simples aqui, um Xiaomi, tá? Mas em breve minhas condições financeiras vão melhorar, porque eu tenho promessas para isso, e Deus vai estar prosperando e coisas grandes vão acontecer. Então nos acompanhe no nosso canal no YouTube, curte e comenta aí, gente. Tá? Vai na descrição, você vai ver aí os links da parte 1 e parte 2, tá? Então é isso aí, que Deus abençoe e que possam continuar nos acompanhando. E sejam servos de Deus e faça a obra do Senhor. Atenda o chamado de Deus, porque isso é muito importante. São muito chamados e pouco escolhidos. A Bíblia fala de muitas pessoas que Deus escolheu para a obra, mas se covardaram. E quando se covardaram, aí é onde entra a mulher na liderança. Você pode ler a Bíblia de história de mulheres profetas, mulheres guerreiras, que entraram na guerra, na batalha. No caso de Débora, no caso de uma profeta que eu não lembro o nome, no caso das mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus, todos os apóstolos estavam lá, desanimados, tristes, chorando. As mulheres tiveram coragem de encarar os soldados para ir lá ungir o corpo de Jesus, tá? Então, sempre houve mulheres profetas, mulheres evangelistas, pastora que faz a obra do Senhor, sempre houve sim. Mas o responsável sempre, o cabeça é o homem. A mulher só entra na história para estar na liderança quando o homem é covarde, ok? É isso aí. Que Deus abençoe e nos guarde sempre. Que Deus nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o nosso próximo vídeo. Amém. Deus continue abençoando todos. Glória a Deus.